Muito bem. Agora, na segunda parte da gravação, na segunda parte da aula, na verdade, né, dessa gravação, nós vamos trabalhar as 3 primeiras classificações das orações subordinadas adverbiais. Vou tentar ir bem devagarzinho, analisando uma por uma para poder não ficar rico, ok? No slide passado, na aula passada, eu coloquei para vocês todas as classificações, inclusive chamando atenção para aquelas que são difíceis, né, de aparecer, que é a modal e a local. Então nós vamos trabalhar as 9 que as gramáticas geralmente costumam trazer. Então vamos lá. A primeira delas é a oração subordinada adverbial temporal. Bem, como o próprio nome já diz, toda oração subordinada adverbial temporal, ela vai estabelecer em relação à oração principal uma relação de tempo. Então, como é que a gente vai trabalhar a classificação das orações adverbiais? É claro que nós temos aqui uma relação de conjunções ou locuções conjuntivas, né, que estabelecem relação de tempo. Mas eu não quero que grave, fique decorando tabelinha de conjunção. Por quê? Pode acontecer de a gente pegar uma conjunção e, dependendo do contexto, ela tem uma classificação completamente diferente do que a gente chegou a decorar. Então, é claro, a gente precisa reconhecer as conjunções, as locuções, para na hora de classificar a oração, dependendo do contexto, não errar a classificação. Então, para as orações adverbiais temporais, eu coloquei aqui uma sequência de conjunções e de locuções conjuntivas que ajuda a gente a reconhecer dentro do contexto quando uma oração é temporal. Vamos ver os exemplos. Imagina que nós tenhamos aqui, quando ouço esta música, penso em você. O primeiro ponto é dividir o período em orações. Como é que eu vou dividir o período em orações? Quantidade de verbos. Se eu tiver 10 verbos, eu sei que eu tenho 10 orações. No caso aqui, eu tenho o verbo pensar e o verbo ouvir. Então, eu divido. Primeira oração, segunda oração. Então, como é que eu vou fazer? Walter, como que eu vou saber quem é a principal? Como eu vou saber quem é a subordinada? Sempre que tiver o conectivo, a conjunção, a gente já sabe que aquela oração é subordinada. A que não tiver conectivo, ela é a principal. Então, vamos lá. Cadê a conjunção? A conjunção aparece aqui, quando. Se a conjunção apareceu aqui, é porque essa oração aqui é a principal. Então, essa oração aqui vai ser a subordinada. Então, o primeiro passo é divide o período em orações. Oração principal, oração subordinada. Tá, mas como é que eu sei que essa daqui é subordinada? Porque ela aparece com a conjunção, ok? Então, vamos lá. Quando eu pego a conjunção quando, a primeira coisa que eu vou fazer é, lembra daquela regrinha, né? Tem 5 coca para o final. Repara, tempo, condição, conformidade, concessão, causa, proporção, finalidade. Eu vou tentar lembrar, pelo contexto que eu tenho aqui, qual é a relação de sentido que essa oração desempenha com essa. Então, vamos ver. Quando ouço esta música, penso em você. Então, automaticamente, essa relação aqui, estabeleceu relação de quê? De tempo. Então, eu posso classificar ela como uma oração adverbial temporal. Olha o outro exemplo. Mal entrei no banho, o telefone tocou. Como é que eu faço? Divide o período em orações. Vou dividir. Primeira oração, o telefone tocou. Segunda oração, mal entrei no banho. Mas como que eu sei que essa é a primeira e essa é a segunda? Por conta do conectivo. Aqui, a conjunção me ajuda a estabelecer a relação de sentido. Aqui, sem conjunção, oração principal. Com conjunção, oração subordinada. Então, já dividi o período em orações. Tá, então já sei que essa é a principal e essa é a subordinada. Qual é a relação de sentido que ela estabelece? Vamos ver. O telefone tocou, mal eu entrei no banho. Isso prova o quê? Que essa conjunção aqui estabeleceu relação de tempo. Então, subordinada adverbial temporal. A oração subordinada aparece sempre no início do período? Não. Então, é um cuidado que a gente tem que tomar. Não é? Mas os outros 2 exemplos, a oração começou com a subordinada. Isso não quer dizer nada. A gente precisa fazer o quê? Identificar onde está a conjunção. Então, vamos ver. O telefone tocou assim que entrei no banho. Repara que eu troquei a conjunção, a outra era mal, e essa eu coloquei assim que. E inverti a ordem da oração, né? Na outra, começava com conectivo. Nessa, eu começo com a oração principal, olha só. Dividi o período, oração principal, de uma oração subordinada. Mas por que ela é subordinada? Apareceu a conjunção, aqui, assim que. Então, já sei que essa daqui é a oração principal e essa é a subordinada, porque eu tenho a conjunção. Qual é a relação de sentido que ela estabeleceu? Ela estabeleceu uma relação de tempo. Aqui, o telefone tocou quando?
assim que eu entrei no banho. Então já dá para perceber que esta oração aqui estabelece relação de tempo. Então eu vou chamar ela de oração adverbial temporal. Vocês ficarão aqui até que a chuva passe. Vamos lá, dividir no período. Vocês ficarão aqui, barra, até que a chuva passe. Quem é a oração principal? A oração principal é vocês ficarão aqui, e a subordinada até que a chuva passe. Por que eu sei que ela é subordinada? Por conta da conjunção. A conjunção que aparece aqui, né, ajuda a identificar que essa daqui é a subordinada. Então vamos lá. Os conectivos que eu separei aqui estabelecem relação de tempo. Logo, elas são adverbiais temporais. Então, toda vez que eu separar a oração, né, divido o período em orações, identifico que o conectivo estabelece relação de tempo, não tem dúvida, pode classificar como adverbial temporal. As adverbiais condicionais, vamos ver, oração subordinada adverbial condicional. A oração condicional estabelece relação de condição. Sempre vai haver uma condição para acontecer alguma coisa que foi citada na oração principal. Mesma coisa, ó, coloquei os conectivos aqui, mas não quer dizer que eu tenha que decorar, até porque há determinados conectivos que podem receber mais de uma classificação dependendo do contexto, né? Aqui, ó, o próprio desde que, aqui, ó, o desde que pode ser condicional, mas eu também posso estabelecer uma oração com um valor de tempo usando desde que. Então, quer dizer, adianta decorar a conjunção? Não. Eu preciso perceber qual é a relação de sentido que a oração desempenha dentro daquele contexto. O contexto é que vai determinar qual é a classificação. As conjunções aqui me ajudam a classificar, mas eu preciso reconhecer primeiro o contexto. Vamos ver alguns exemplos. Vocês poderão sair para brincar, desde que façam as atividades. Mesmo processo, galera. Separa o período em orações. Separei. Vocês poderão sair para brincar, desde que façam as atividades. Já fica aqui a pista, ó, que a conjunção está aqui, né? Então, o que vai acontecer? Se eu já identifiquei a conjunção, quem é principal? Quem é subordinado? Principal subordinado. Como é que eu classifico a oração? Repara qual é o valor de sentido, qual é o valor semântico que a conjunção estabelece da oração principal para a oração subordinada. Vamos ver. O conectivo estabeleceu relação de quê? Condição. Aqui, ó. Eles vão poder sair para brincar? Até vão. Mas se eles fizerem as atividades, esse desde que aqui, ó, estabelece a condição para que eles possam sair para brincar. Então, desde que façam as atividades, poderão sair para brincar. Então, eu posso dizer que é uma oração subordinada adverbial condicional. Olha outro exemplo. Se não chover, iremos à praia. Divide o período. Dividir. Oração principal da oração subordinada. Como é que eu sei? Observando o conectivo. Olha lá. O conectivo agora é o se. Ó, se não chover, iremos à praia. Então, eu já sei quem é a oração principal e quem é a oração subordinada. Qual é a relação de sentido que esse se estabelece? Ele até vai à praia, se não chover. É uma condição para ele ir à praia. Então, tem uma oração subordinada adverbial condicional. Uma relação de concessão que, para alguns, é complicado entender o que é uma concessão. O que seria uma concessão? Na verdade, você joga com três ideias. Você tem uma ideia principal, num determinado momento você acha que vai acontecer uma coisa e a concessão estabelece outra. Ou seja, né, você tem um fato, acha que vai acontecer uma coisa e acontece exatamente o contrário. É como se fosse uma oposição de sentido. Cuidado para não confundir com as coordenadas adversativas, que também estabelecem a ideia de oposição, mas as concessivas elas estão dentro de um período composto por subordinação. Ou seja, a oração tem relação de dependência. Então, diferente das coordenadas, que são independentes, que também têm ideia de oposição, as adverbiais dependem da principal. Então, vamos ver alguns exemplos. Embora seja de risco, concordo com a realização do negócio. Olha só, olha as três ideias que eu disse que a gente tem, né? Você tem um fato, você concorda que a realização do negócio, né, possa ter risco. Se você sabe que a realização do negócio corre risco, o que você pensa? Não vou fazer. Aí o que acontece? A pessoa pega e faz. Então, olha só, eu tenho três ideias. Tem um fato, acho que vai acontecer uma coisa e acontece outra. Então, vamos dividir o período. Dividir. Embora seja de risco, concordo com a realização do negócio. A conjunção que aparece aqui, ó, embora. Então, já sei quem é a oração subordinada e quem é a principal. Ó,
oração principal de uma oração subordinada. Bem, se eu concordo com a realização do negócio, mesmo sabendo que é de risco, tem uma relação de oposição. Logo, eu tenho uma oração subordinada adverbial concessiva. Ela estabelece uma contradição em relação ao que aparece na oração principal. Vamos ver um outro exemplo. Farei o que acho correto, mesmo que você seja contra. Olha lá, as 3 ideias presentes dentro de um mesmo período. Mesmo sabendo que ele é contra, ele vai fazer o que ele acha que é correto. Ou seja, você pensa, né? Se ele não concorda, não vou fazer. E é o que ele faz? Não. Ele faz exatamente o contrário. Ele pega e faz. Então vamos dividir o período gramaticalmente, sintaticamente dividindo o período. Dividir o período. Encontrei o conectivo. Então já sei quem é a oração principal, quem é a oração subordinada. Qual é a relação de sentido que esse conectivo estabelece? Ele estabelece uma relação de contradição, de oposição. Por ser uma oração que depende da outra, é uma oração subordinada. Como ela estabelece um valor de concessão, ela vai ser adverbial concessiva.